Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa semana de cura energética com os poderes da natureza. Fico muito feliz com a sua presença aqui, fico muito feliz com a sua confiança de fazer parte deste momento. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, onde a gente vai falar sobre Gaia e o reino mineral. E eu escolhi começar com esse tema porque ele é de extrema importância, é um ensinamento muito profundo e eu acredito que muitas pessoas não imaginam que falar de Gaia e falar muito desse reino mineral das pedras e dos cristais tenha tanta informação. Então eu espero que eu possa contribuir um pouco com a sua vida, para que você possa olhar para essa ferramenta de transformação com toda essa profundidade e beleza que ele nos traz. Antes da gente começar falando sobre esse assunto, eu queria me apresentar. Então, eu me chamo Yuri de Mello e esse reino, da natureza, de Gaia, para mim sempre foi muito fascinante. Eu me lembro que desde pequeno, quando eu ia para Ubatuba com meu pai e ia principalmente ali para Paraty, ou mesmo fazia viagens próximas daqui de São Paulo, eu sempre me emocionava muito em estar em contato com a natureza e para mim é muito marcante o quanto que ver os índios, ver toda essa representação do poder e da cultura deles me deixava muito emocionado. E isso se fortaleceu muito quando mais velho eu fiquei sabendo que a minha avó tinha uma conexão muito intensa com os índios através da espiritualidade que foi passado para mim depois de um tempo. Então eu honro muito essa tradição, honro muito essa cultura e honro principalmente todos esses saberes que os índios trazem e com o estudo eu fui aprofundando mais as medicinas da natureza. Então meu estudo começou quando eu tinha 14 anos, quando eu fiz um curso pela primeira vez que falava sobre os 4 elementos, os elementos da natureza, sobre ervas e de lá para cá, então hoje eu estou com 28, eu sempre me aprofundei e aí trabalho hoje com todos esses ensinamentos, com toda essa medicina, com todo esse conteúdo passando para os meus alunos e usando muito em atendimento terapêutico como terapeuta holístico, que é onde eu fiz as formações aí de astrologia, de hipnose, de PNL, de acupuntura, de perfumaria botânica, de saboaria e tantas outras formações que me deram uma base de consciência. Então eu falo muito sobre isso, sobre consciência, sobre estudo, mas obviamente de uma vivência, de uma experiência espiritual e energética, já que eu passei por algumas tradições e trabalhei espiritualmente por 10 anos dentro de um centro espírita. Então, a partir aqui dessa semana de cura energética, eu trago para vocês esses meus últimos 10 anos de estudo profundo, a partir de consciência e base teórica, inclusive em contato com índios, com xamãs e também em experiência de espiritualidade com mentores e guias espirituais. Bom, é muito especial falar isso porque a semana de cura energética e todo esse ensinamento, ele também é uma forma de honrar a minha ancestralidade e todos esses saberes que vêm da minha avó. Então eu fico muito feliz que você esteja participando dessa semana, recebendo esse conhecimento, que para mim é uma forma de honrar tudo aquilo que eu também recebi. Então essa semana ela funciona com encontros, onde cada encontro nós vamos falar sobre esses saberes da medicina da natureza, querendo trazer um pouquinho para vocês a expansão de visão, e não estar só limitado em aquilo que talvez a gente vê só em alguma postagem ou em algum site da internet, que sim, eles contribuem muito com a nossa experiência, mas às vezes falta um pouco de vivência. Então eu quero trazer para vocês aqui a vivência e o estudo que eu tenho feito ao longo desses anos. Primeira coisa que a gente tem que compreender quando se fala de medicina da natureza, quando se fala de planeta Terra, quando se fala de xamanismo, de toda essa conexão energética que existe a partir desse contato, é compreender quem é Gaia. Gaia muitas vezes também chamada de Pachamama. Então Gaia, na mitologia grega, ela é justamente a Mãe Terra
E assim como Pachamama, né, que é chamada pelos indígenas centrais, ela é uma divindade, ela é um ser que detém uma energia co-criadora gigantesca, imensa. Quando a gente fala de uma energia co-criadora, né, a gente atribui isso muito ao feminino, à maternidade, por conta desse processo gestacional, né, da gestação. Então ela traz dentro de si essa fertilidade. Eu gosto muito de falar de Gaia e sou muito grato por essa conexão com Gaia, porque a gente começa a compreender quando se olha, né, para ela, com essa energia de criação, com essa energia, com essa potência geradora, começamos a compreender ela como um ser vivo. E isso, além dos processos energéticos, né? Então eu coloquei para vocês essas duas fotos de Gaia e veja que ela contém dentro dela, que eu acho linda essas imagens, aliás, que se tem os 4 elementos, então se tem a água, se tem o fogo, se tem o ar, se tem a terra, são elementos que estão em Gaia, mas também estão em nós, né? Nós temos essas representações dos 4 elementos como seres humanos, né? Como pessoas que vão desde a nossa estrutura do nosso corpo até a nossa forma de comportamento. Então, se a gente reconhece, né, Gaia em nós e reconhecemos ela como um ser vivo, né? Existe um estudo que se chama Hipótese Gaia, que foi elaborado pelo cientista inglês James lá no ano de 1979 e foi fortalecida pelos estudos de uma bióloga norte-americana, né, a Lynn, que eles comprovaram e estudaram que o planeta Terra é um imenso organismo vivo. Eu acho muito bonito a gente compreender isso, né? Então, que ela é capaz de obter energia para o seu funcionamento, assim como para regular o seu clima e a sua temperatura. Então, a partir disso, por ser um organismo vivo, ela tem a sua própria inteligência, ela é capaz de eliminar detritos e combater suas próprias doenças. Ou seja, assim como nós que temos o nosso mecanismo de defesa, Gaia também tem. Quando a gente olha para Gaia com isso, com essa hipótese Gaia de que ela é um ser vivo e compreende, né, e sente que ela é um ser vivo, a gente passa a desenvolver um respeito maior com ela, porque é muito nítido que nós perto de Gaia, nós perto do planeta Terra, somos muito pequenos. Então toda ação negativa, todo abuso que se faz com Gaia, com o planeta Terra, uma hora nós teremos uma resposta que é nada mais do que o princípio de ação e reação. É assim como você, pessoa. Se alguém ficar te interferindo, te ferindo, mais cedo ou mais tarde você também vai dar uma resposta para aquela pessoa, que pode ser emocional, que pode ser física, que pode ser energética também, tá? E aí, né? Então, quando a gente fala de hipótese Gaia, quando se fala desse planeta vivo que respira, né, que regula a sua própria sobrevivência, eu gosto muito de começar a falar da energia da natureza a partir de um processo de consciência, a partir de um processo onde nós temos que desenvolver um respeito e uma sustentabilidade. Falar de sustentabilidade aqui não é essa sustentabilidade só no sentido de jogar lixo no chão ou de como a gente usa energia ou quanto que a gente usa de água, mas uma sustentabilidade na nossa própria convivência, né, de atos e de ações. Porque se eu vou entrar em contato com a energia da natureza, eu preciso respeitar ela, eu preciso ter essa motivação de nutrir ela como é. Mas eu não posso nutrir Gaia se eu não estiver nutrindo quem eu sou. Então, quando a gente olha para essa questão do macro, que é o todo, que é Gaia, que é o externo, e trago o micro para mim, eu percebo que a Gaia ela vive dentro de mim. Que Gaia ela tem essa relação com o meu ser, né? A partir dos 4 elementos. Então, elemento terra, que vai falar sobre a minha segurança, água, que vai falar sobre os meus sentimentos, ar, que vai falar sobre a minha comunicação, sobre os meus pensamentos, e fogo, que vai falar sobre as minhas sutilezas, sobre as minhas percepções e sensações sutis, né? Energéticas. E quando eu compreendo isso, né, se eu me compreendo como ser, compreendo e respeito a minha totalidade, consequentemente eu também vou respeitar o macro, a Terra, Gaia. Então todo o desequilíbrio, na verdade, que tem hoje na nossa humanidade, na nossa Terra, no nosso planeta, é porque num primeiro momento as pessoas elas não estão se respeitando.
Então, toda vez que eu abro um processo de ensinamento, né, de cura energética, de consciência, ela vai vir muito com esse viés de você se conhecer mais, de você se respeitar mais. Porque se tratar, usar dos poderes da medicina da natureza é para que você fique melhor com si mesmo, para que você se sinta melhor com si mesmo. Eu acredito muito naquela máxima que gente feliz não enche o saco, né? Que é o que a gente fala bastante. Então, se você estiver bem com si mesmo, consequentemente você também vai estar bem com o mundo externo, com o mundo, com Gaia, com o micro, com o macro, com o universo, que corresponde também a todas as outras pessoas. Então, se a gente compreende que Gaia é esse ser vivo e ela contém, né, dentro dela os seus centros energéticos, nós também, como um ser micro, como algo menor, né, não menor no sentido de importância, mas também menor numa escala, nós também temos o nosso centro de energia que regula o nosso sistema, que regula os nossos sentimentos e como estamos emanando a nossa vibração e o nosso campo energético. Esses centros de energia, eles são conhecidos, né, por muitas pessoas como os chakras, né? Então, chakras são rodas de energia que temos, todas as pessoas têm, né? Então, as pessoas têm, os seres humanos têm, o planeta Terra também tem esses chakras. Então, nós temos 7 chakras principais que começam ali na base da coluna, né, aqui embaixo, e vai subindo até o topo. Cada chakra ele vai ter uma regência, cada chakra em harmonia ou em desequilíbrio, ele vai dar para você alguma sensação, alguma ação, algum movimento. Então, quanto mais você conhece o seu sistema, quanto mais você conhece o seu corpo, o funcionamento dele não só biológico, mais energético, mais profundo fica esse seu equilíbrio. Mais profundo e mais fácil fica de você manifestar paz, amor, saúde e prosperidade. Nesse primeiro momento, né, que estamos falando aqui da semana de cura energética, eu quero muito chamar a atenção, né, para esse chakra básico, que é o chakra ali da base da coluna, porque ele é o chakra, né, que nos conecta ao reino mineral. Porque o chakra básico está muito relacionado, né, com os ossos, né, os nossos ossos. Ele fala sobre a nossa estrutura, e o que dá estrutura ao nosso corpo são esses ossos, né? E esses ossos, né, vai falar também sobre o nosso corpo físico, que é essa densidade. Quando a gente fala de denso, e quando eu digo denso aqui para vocês, não é denso de ruim, denso de negativo. É denso dessa energia gravitacional mais pesada mesmo, que é o nosso corpo físico, que é o nosso corpo da matéria. Então, o chakra básico, o reino mineral e o corpo físico, né, eles têm essa conexão. Por isso que quando se falar sobre tratamentos, né, energéticos, tratamentos físicos, se usa muito o reino mineral, que o mais conhecido é o cristal. Então eu coloquei aqui para vocês terem essa noção dos 7 corpos. 7 corpos são 7 camadas que nós temos, e a primeira camada é esse corpo físico, que é onde entramos em atuação, né? Entramos em ressonância com essa vibração do reino mineral de Gaia. Então o pensamento nativo, né, eles dizem, né, que as rochas e as pedras já estão no planeta antes mesmo da vegetação, dos animais, dos seres humanos. Então, o reino mineral, portanto, ele é a forma mais antiga dos 4 reinos. Então, quando a gente pensa, né, que aquela pedra, aquele cristal que você tem, ou aquele cristal que você adquire, que você ganha, ou que está na sua casa, que ele tem uma história ali dentro, pensa quantas eras ele passou, quanto registro contém dentro dele. E além disso tudo, né, ele veio antes, ele é justamente o reino mineral, é ele quem fortalece a fonte básica de nutrientes para os 3 reinos. Então, as plantas que estão enraizadas no solo mineral, né, e elas absorvem todos esses nutrientes, e são essas plantas que nutrem o corpo físico da vida humana e da vida humana e da vida animal. Então, sem um reino mineral, né, os outros reinos, muito provavelmente, eles não iam poder sobreviver. Então, quando olhamos com essa percepção, quando olhamos com essa consciência para um cristal, para uma pedra, para uma argila, né, quer dizer que isso sustenta muito do nosso ciclo de vida e que esteve aqui no planeta muito antes do homem, né, muito antes da gente aparecer. Então, os cristais, elas têm uma
pura energia, uma energia de poder, história, né? De era, um poder no sentido de conter dentro dele toda essa história da humanidade, mas, né, eles são a mais pura energia de luz no plano físico. Então, os átomos que compõem essa pedra, esse cristal, eles estão em perfeita harmonia e aí permitem, então, né, que essa luz ela se manifeste na sua forma sólida. Fisicamente, já foi comprovado que os cristais, eles são os melhores condutores e amplificadores de energia, né? Então, ele é usado amplamente na indústria, como curiosidade para vocês, né? Que a gente fica, nossa, o cristal só está no mundo energético, no mundo esotérico, e não, ele já faz parte dessa nossa rotina do dia a dia. Então, está na composição da fibra ótica, nos chips, na fabricação de relógios, de celulares. Então, não é só uma condução energética que a gente fala dessa vibração sutil, mas realmente de uma corrente de energia, né? Na antiga Atlântica, que é o continente perdido, onde se tinha muita sabedoria, os cristais eles eram utilizados nas mais inúmeras e diversas atividades, né? Então, eles eram, na realidade, uma fonte de bateria para quase toda a energia que estava sendo utilizada lá. Então, desde as atividades gerais, né, daquele continente, daquela cidade, né, para a convivência das pessoas, mas também para os seus fins curativos e espirituais. Então, a Atlântida ela era um exímio, né, eles continham muitos saberes quanto a esses cristais. Aí o continente, por conta de vários fatores, ele acabou sendo perdido aqui na matéria, mas, né, aquele povo, eles se espalharam pelo planeta e levaram esse conhecimento, essa ciência dos cristais, especialmente para o Egito, para a América do Sul e para o Tibete. Então, né, as pirâmides, né, quando a gente olha, elas contêm estruturas cristalinas que traziam e canalizavam essa energia da Terra, né? Se a gente for até mais profundo, vocês vão ver que dentro de muitos templos, né, inclusive templos da Igreja Católica, se tem muitas pedras, se tem o reino mineral ali, né, os metais. Então, que ele conduz toda essa vibração, além de trazer uma opulência, um poder, ele tem uma vibração, uma sustentação gigantesca, né? Até se vocês forem na Catedral de Nossa Senhora, né, que o Santuário de Nossa Senhora, em das salas que tem lá, se tem vários cristais quartzo branco dando, e você sente, né, além da beleza que aquilo tem, que ele sustenta toda aquela vibração daquele lugar, né? Então a condução energética do cristal está independente de uma religião, né? Entrar em contato com os poderes da natureza está independente de uma religião, porque a natureza ela simplesmente ela se manifesta, né? Na Grécia e na Roma, os cristais eles eram usados como meio de tratamento na manutenção de saúde e ainda, né, com finalidade para desenvolver certas capacidades. Hoje, dentro da acupuntura, né, principalmente da auriculoterapia, se usa cristais, né? Você se usa cristais para colocar nos pontos de dor e ele tem uma resposta de tratamento muito boa, tá? E os maias e os índios americanos, eles também utilizavam os cristais a fim de diagnosticar enfermidades. Então, os cristais eles eram usados como objetos de poder pessoal nessa parte mais xamânica e para os xamãs da América do Norte, né, para os xamãs da América do Norte, da Austrália e da Sibéria. Então, eles eram empregados, né, como um instrumento de poder que permitia ver além do senso do nível sensorial comum, né? É muito o estudo, né, se fala em próprias vivências, o xamã ele sempre está portando um cristal de quartzo branco porque abre as portas para ele compreender o que está acontecendo ali, né? Então, o cristal, através dessa conexão energética que a gente vai ter e também muito espiritual, se compreende que se Gaia ela é um ser vivo, tudo que vem dela também tem vida, tem uma alma. Então, compreendemos que dentro desse cristal, dentro desse ser, né, há um elemento ali, há uma alma que está ali para poder nos ajudar e que emite uma vibração de tratamento extremamente profundo.
Quando a gente fala de cristais, né, é muito importante que se tragam algumas precauções, né? Tanto que eu coloquei aqui para vocês terem que atualmente há muito conhecimento sobre cristais, há muitos textos, há muitas falas, tem muito conteúdo. Só que se eu não compreendo como funciona uma estrutura de cristal, não tenho essa profundidade no olhar, eu posso usar ele de modo inadequado. Então, às vezes eu vou usar um cristal para estimular uma função do organismo, né? E principalmente no equilíbrio de chakras, mas se eu não tenho um conhecimento profundo ou pelo menos uma base quanto àquilo, eu posso acabar interferindo negativamente naquilo. Por isso, né, que eu coloquei até grifado, nunca, né, o trabalho por cristal, ele nunca pode ser feito por uma pessoa que não tenha conhecimento dessa parte, porque pode acabar mais prejudicando do que auxiliando. Eu acho ótimo que o conhecimento ele seja dissipado, que as pessoas tenham mais contato com isso, mas a gente não pode e temos que sempre tomar cuidado por nivelar por baixo o conhecimento, porque é um conhecimento muito profundo. A gente anular, né, toda essa história dos cristais que passam por tantos povos que estão aqui antes mesmo dos seres humanos, é a gente anular e esquecer de dar o real sentido e o real valor para ele, né? Então, vale sim a gente buscar entender e se aprofundar um pouco para usar principalmente não só ele, mas usar mais dos recursos. E dentro disso, né, dessas preocupações, eu falo e gosto de trazer bastante a composição química, porque o cristal ele tem sim a sua composição vibracional e energética, mas ele é feito de alguns elementos. Então, por exemplo, a turmalina negra, que é uma pedra extremamente utilizada para proteção, ela tem ferro, assim como a hematita. A gente precisa compreender que toda vez que dois campos se interagem, dois campos de vibração, eles se entrelaçam. Então, vamos entender que eu tenho o meu campo de vibração, né? As minhas células então estão aqui, meus átomos, meus elétrons e os nêutrons estão aqui super em movimento. Quando eu trago essa pedra turmalina para mim, ela vai entrar no meu campo. Entrando no meu campo, ela vai trazer a sua energia de proteção, né? Mas ela vai trazer também essa energia que ela tem do ferro. O ferro, se a gente for estudar, ele é um elemento que está conectado com Marte, que é um elemento fogo, que é um elemento de ação, de guerra, de batalha, de proteção. Então, veja bem, se dentro do meu organismo, do meu sistema, eu tenho algum problema com ferro, né? Vamos entender, talvez eu esteja com excesso de ferro, e eu faço uso dessa turmalina negra, eu posso desequilibrar e estimular uma ação que não seja tão interessante no meu corpo. Por isso que compreender não só a vibração energética, mas compreender a composição química dessa pedra é extremamente interessante e importante, porque eu posso afetar a saúde da pessoa. E a gente compreende que o cristal ele vai ressoar muito fortemente no nosso corpo físico. Então eu preciso entender como o meu físico está antes de eu conectar com ele com uma pedra. Além disso, se tem as características do próprio cristal. Então tem a forma, né? Ele pode ser bipartido, ele pode ter ponta dos dois lados, pode ter duas pontas. Então eu preciso compreender essa forma dele. Eu preciso compreender a característica de cor. Então o que quer dizer um cristal branco, o que quer dizer um cristal violeta, o que quer dizer um cristal verde, né? Porque as cores ela tem um significado, uma função, ela não está ali por acaso. E cada cor também vai se conectar de uma certa forma com um chakra. Como é a lapidação, né? Então ele está vindo na sua forma bruta ou se ele está lapidado. Eu sempre falo que eu prefiro, né, um cristal sem lapidação, porque ele traz essa energia direta da terra, né? Ele passou por menos processo industrial, então foi menos manipulado. E, consequentemente, a gente precisa entender também qual que é a energia primordial que esse cristal traz, né? Uma energia que está mais feminina ou uma energia que está mais masculina. E a partir disso tudo, da forma, da cor, da lapidação e da energia, eu entendo a vibração que o cristal traz, né? Então, onde é que ele vai atuar? Ele traz uma vibração que vai me auxiliar em quê? E aí eu posso utilizar isso para quê, tá? Bom,
A partir disso tudo, nós compreendemos então, quando se fala de iniciação aos cristais, né, toda pessoa que tiver interesse e gosta desse universo, ela tem que ter em mente que ela está lidando com um campo muito poderoso. Veja, se entendemos e agora sabemos, né, que os cristais ele foi utilizado dentro de Atlântida, né, para sustentar vibracionalmente toda aquela energia. Se você tem cristal dentro de um relógio, dentro de uma fibra ótica, o quanto de energia ele não tem, né? O quão o campo dele não é poderoso, seja no campo material, seja no campo energético vibracional. Então nós temos sempre que nos lembrar, ao entrar em contato com o cristal, né, que eles são condutores e amplificadores de energia. Então ele é uma bateria e tudo que for colocado ele vai expandir, né? Ele vai justamente dar essa reação, né? Ele vai atrair ou ele vai expelir. Por isso que os cristais, né, por todo esse poder, por toda essa energia, eles podem ser utilizados para meditação, para energização de ambientes, de pessoas, em curas, né, curas energéticas, curas vibracionais. Tem muitos depoimentos a mundo afora que os cristais auxiliaram muitos em cura física. Ele pode ser utilizado em transmissões de mensagens, porque ele retém essa informação para passar para frente, assim como tantas outras possibilidades que os cristais são usados ao longo de toda a história do planeta, toda a história de Pachamama. Então, né, nessa iniciação eu queria trazer para vocês primeiro sobre essa escolha do cristal, a limpeza e purificação do cristal, a energização, a programação e a consagração e programação e os cuidados que devemos ter com eles. Bom, a primeira coisa, quando a gente fala de escolha de cristal, nós temos muitas pedras, muitas pedras mesmo, né? Se temos as mais conhecidas, então quartzo branco, quartzo verde, quartzo rosa, selenita, turmalina, vassoura de bruxa, hematita, olho de gato, ametista, enfim, são tantas pedras conhecidas, né? E cada uma vai trabalhar dentro de um aspecto a partir daquilo que a gente conversou, então da sua forma, da sua cor, da sua lapidação. Mas, né, a primeira coisa que eu acho interessante todo mundo ter é justamente esse contato. O primeiro contato é se familiarizar com o cristal de quartzo. Eu coloquei aquele por ser o mais simples, não simples de ele ser simplista, mas porque ele tem um leque de atuação gigantesco, então ele não é simples, mas porque é muito fácil, primeiro, de você conseguir entrar em contato com essa vibração. Então, a partir do cristal de quartzo, você vai olhar ele, não há tanta gente falar, é só um cristal de quartzo. Não, ele tem um poder gigantesco de pureza, de elevação, de contatos com reinos espirituais, né? Se a gente compreende que ele traz essa energia do branco, ele traz muito uma energia de paz, uma energia de equilíbrio. Então, é um ótimo cristal para você começar esse contato a partir dessa forma mais profunda. Por quê? Porque o cristal, na realidade, ele tem uma alma. Quanto mais você vai entrando em contato com ela, quanto mais você se conecta com esse reino mineral, com esse reino cristalino, mais você vai percebendo o quanto que ele tem de riqueza. Eu já cheguei a fazer meditações que literalmente eu fui transportado no campo astral para um reino de cristal. Então, onde se entrava em contato com saberes que é a experiência, né? Então, o cristal ele tem também dentro dele uma história. Pensa, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas é uma pedrinha de nada. O tanto que essa pedra tem de conhecimento, de sabedoria, de medicina para você. Então, a gente precisa, num primeiro momento também, às vezes trazer um aspecto um pouco mais minimalista de ter 30 pedras, 15 pedras e não tá usando ela efetivamente, e às vezes ter uma, duas, três, mas que você tem uma conexão tão profunda, tão intensa, que ela vai te trazer transformações e expansões gigantescas, tá? Então a escolha de cristal, se você já tem cristal ou se você não tem, eu sugiro muito para você começar com o cristal de quartzo branco, porque ele tem um leque de atuação gigantesco que eu tenho certeza que vai poder te auxiliar muito, muito, muito mesmo.
A segunda coisa é limpeza e purificação, e muita gente me pergunta quanto a isso. Quando a gente fala de limpeza e de purificação, lembra que a gente entendeu que o cristal ele é um super de um condutor, então ele tem uma alta capacidade para registrar informações. Não só informações daquilo que quando você comprar um cristal ou você ganhar, ele vai vir cheio de informações, mas também da frequência de uso, né? Então depende conforme ele está no ambiente, está usando para fins terapêuticos, rituais, montagem de mandala, ele vai absorvendo tudo aquilo. Então você sempre tem que fazer essa limpeza e essa purificação, tá? Então eu trouxe algumas formas que vão te auxiliar a fazer isso. A primeira é colocar numa água com sal grosso, pode ser de 24 horas a 48 horas, ou também dentro de uma água do mar. Essa é uma forma que para o quartzo branco, né, ele é interessante. Mas tem algumas pedras, por exemplo, a selenita branca, se você deixar ela mergulhada na água, ela vai se desfazer. Então, é super interessante, mas eu e Yuri sempre prefiro a segunda, que é enterrar no chão. Então, você deixa de 2 a 7 dias. Se você não tiver como enterrar no chão, você pode colocar num vaso com terra. Por que esse é o melhor? Que toda pedra você vai poder colocar lá, não vai ter nenhum problema. E segundo, que é, de uma certa forma, o habitat natural, vamos falar assim, da pedra e do cristal. Então você vai conectar ele novamente com aquele lugar, com aquela vibração, tá? Mergulhar em água corrente de rios, riachos e cachoeiras é ótimo, né? Toda vez que eu vou para fazer alguma viagem, que eu sei que vou entrar em contato com rio ou com cachoeira, eu levo algumas pedras, ou por exemplo, pulseiras que eu tenho, né, de pedras, e eu deixo ali vibrando, porque aquele fluxo natural da natureza, né, obviamente que a gente fala de rios que não estão poluídos, ele vai tirar toda a vibração, ele vai purificar de qualquer tipo de energia que está presa, bloco energético que ficou ali. O outro é defumar com ervas. Defumar com ervas é muito importante pontuar que são de fato ervas, não são esses incensos que a gente vai entender aromáticos, que são muitas vezes cheirosos, mas ele não vai ter uma função ali quanto a erva realmente. Então você pode defumar, por exemplo, com alecrim, com uma sálvia branca, né? Esse seu incenso. Você pode fazer limpezas com outros cristais, então, por exemplo, a selenita branca é uma ótima pedra para fazer limpeza, assim como drusas. Então, pedras, as drusas, elas são autolimpantes e é ótimo, é só você colocar o cristal ali. Ou, para quem tem mais conhecimento energético, através de comandos vibracionais, que é o que eu falo muito, né, para os meus alunos de curso, que eu ensino, né, como através de contatos com energias você ter esse comando através de uma mente e através de uma invocação, de uma consagração, tá? Então eu dei para vocês aqui 6 itens que com certeza vai facilitar muito a sua vida para você limpar e purificar o seu cristal. E não se esqueça, se ele chegou para você de uma loja ou se você ganhou, você precisa limpar e purificar, e depois de um certo tempo de uso você também precisa fazer isso, tá? Normalmente se é um lugar onde tem muita movimentação, que usa-se, né, tá só parado, né? Então, por exemplo, a cada 15 dias, se você vai usar para fins terapêuticos, usou, é bom limpar, porque você pode colocar para outra pessoa e aí essa energia vai ser passada para outra, né? Não é interessante. Depois que a gente faz a limpeza e a purificação, a gente tem que energizar esse cristal, porque pensa que como se fosse você descarregar ele. Então você pode energizar ele com elementos da natureza, em florestas, com chuva, com raio. Toda vez que a gente fala de floresta, né, lembre-se que o cristal ele é uma bateria, então ele vai carregar tudo aquilo que está naquele lugar. Então é interessante se você falar, Yuri, vou enterrar numa floresta. É bom você saber um pouco da história daquele lugar, né? Se lá não teve guerra, se lá não teve sofrimento, se lá não é um cemitério, se não tem, lá não foi uma floresta abandonada, porque está ali naquele espaço. E o cemitério e o cristal, ele vai absorver essa vibração, tá? Porque ele tudo que está próximo, ele retém. Então tem que tomar esse cuidado. Você pode energizar ele pelo sopro, que é uma técnica que eu gosto muito, 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 porque o sopro, ele é prana, ele é vida, né? Então, o soprar, você está colocando essa vida do seu âmago para o cristal. Então, você pode fazer isso.
Para quem é iniciado em Reiki, você pode energizar, né, o cristal com Reiki, com o Chokurei, por exemplo. Pode energizar através do Sol, e o Sol ele vai trazer uma energia masculina, ou você pode energizar através da Lua, que vai ser uma energia feminina, ou você pode energizar, né, deixa no Sol e depois na Lua, para ele ter essa energia polivalente, essa dualidade. Pode se energizar numa drusa, a drusa é ótima por conta disso, então além de ela purificar, ela também já vai energizar o cristal, e você pode energizar através de cores, né? Então, de acordo com aquilo que você vai utilizar o seu cristal, você potencializa através da cromoterapia, né? Então, por exemplo, vou usar um cristal para transmutação de energias, então eu posso energizar ele a partir da cor violeta, ou eu preciso trazer um cristal com vitalidade, vou usar uma cor verde, tá? Verde não, vermelho. Aí, a partir disso, nós entramos lá em consagração e programação. Então, a gente precisa entender que consagrar é uma coisa, programar é outra. Então, você limpou, você energizou, né? E consagrar e programar, embora se pareça se tratar da mesma coisa, elas constituem diferenças básicas, né? Então, a consagração é um processo genérico através da qual o cristal ele vai se tornar não responsivo a determinadas categorias de outras energias, né? Então, sei lá, você vai consagrar um cristal para ele não receber certas interferências, né? Então, eu trouxe, por exemplo, aqui um cristal você vai consagrar na energia da Lua, que é uma energia feminina. Então, ele vai responder às atividades lunares, né? Então, a intuição, a maternidade, aos sentimentos. Então, ele não poderá entrar em contato com uma energia solar, uma energia masculina, a menos que ele passe por um processo de limpeza novamente. Tá? Então, consagração é como se fosse dedicar, né? Consagrar aquela pedra, aquele cristal, a determinado aspecto. E, né, a programação ela vai ser mais aprofundada, né? Então, um cristal consagrado à cura, vamos entender, a cura é emocional. Então, eu consagrei aquele cristal à energia da Lua e ele vai ser programado visando curar o quê? Uma ansiedade, uma depressão. Deu para vocês entenderem? Então, a consagração é uma coisa, a programação é outra, mas ambas elas se conversam muito, muito bem, né? A importância de fazer tudo isso é que o cristal ele se torna muito mais potente, né? Porque as energias dos cristais elas estarão focalizadas em um único objetivo. Isso a gente entende porque tem uma alma dentro do cristal. Existe um ser elemental ali dentro. Então, quando eu entro em contato com ele, quando eu me comunico com esse cristal, eu ativo ele para determinada função. E há, de fato, uma parceria, né? Então, eu consagro e invoco essa energia, eu entro a partir de um processo de meditação com essa vibração, para que ele possa atuar e me ajudar em um processo terapêutico, um processo vibracional, um processo de energização. O que a gente tem que compreender é que dentro de um conceito de cristais é necessário alguns cuidados. Então, eu trouxe cuidados com vocês aqui a partir de um respeito com Gaia, um respeito com a natureza, assim como respeito e cuidado a partir do conhecimento, né, do uso dele. Um cuidado a partir da sua composição vibracional e da sua composição química. Mas aqui são cuidados exatamente de uso. Então, você vai ter que ter aí, né, vamos entender, seus cristais de usos pessoais. São seus. Ninguém tem que ficar pegando e colocando na mão. É seu. Usa para você, para as suas coisas. Tem os cristais de uso terapêutico. Então, são cristais que você vai usar para outras pessoas. Para colocar, talvez, em pessoas, para fazer envio de energia, para poder auxiliar. Assim como e tem os cristais ritualísticos, então tem uma diferença, porque ele vai ter uma carga vibracional gigantesca. Assim como, né, eu esqueci de pôr ali, mas dentro do uso pessoal se tem o cristal de casa, de uma proteção e harmonização de ambiente. Não vai ser um cristal que você vai usar com você, não vai ser um cristal que você vai usar no seu ritual, não vai ser um cristal que você vai utilizar dentro de uma sessão terapêutica. Então, a gente precisa muito limitar isso. Porque, Yuri, dá para usar?
Dá, mas pensa que você vai ter que ficar limpando muito. Então, quando a gente coloca, né, fala, ó, esse é de uso pessoal, porque ele vai sempre estar em contato com a sua energia. Então, você já consagra e programa ele para você. Você vai e consagra aquele cristal para proteger a sua casa, para harmonizar o seu ambiente. Você usa e consagra esse cristal para usar dentro de um processo terapêutico de pacientes, tá? Então é extremamente importante ter esses cuidados para facilitar como vai ser o seu uso. Bom, eu trouxe aqui vários conhecimentos para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse universo, né, do reino mineral, sobre os cristais. Eu tenho certeza que isso vai abrir um leque de atuação para que vocês olhem para os cristais com muito mais profundidade, não só com muito mais respeito, mas com mais responsabilidade. E continua aqui nessa semana de Cura com os Poderes da Natureza, porque além de cristais, nós vamos falar de ervas de poder, de animais de poder e também da continuidade, a conexão com os índios e com os xamãs, tá? É sempre interessante a gente perceber que todo esse processo de consagração de um cristal, ele vai a partir de qual que é a conexão que você quer fazer e qual que é a programação que ele vai ter, né? Que nós vamos entendendo a partir de um estudo um pouco mais profundo, mas também não só de um estudo, de uma conexão. Então eu sempre proponho isso, né? E quando eu direciono vamos nos conectar com a essência do cristal, porque ela vai ter uma mensagem, com certeza ela vai poder te direcionar. Então muito obrigado por você que esteve aqui, que acompanhou até aqui. Peço por gentileza, se você puder, que você compartilhe essa aula, que você compartilhe esse conhecimento, para que juntos possamos chegar a outras pessoas e que elas possam olhar com os cristais com muito mais profundidade. E eu te espero na nossa próxima aula para a gente falar sobre ervas. Até mais, um beijo, um abraço, tchau, tchau.